Olá, sejam todos muito bem-vindos ao PodCrea, o podcast das engenharias, agronomia e geociência. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente está aqui nesse primeiro episódio com dois convidados especiais, que é o Gilson Queiroz e a Flávia Roxin, que estão aí concorrendo às eleições para a presidência do CREA e diretoria-geral da Mútua, respectivamente. Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui no nosso podcast. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui. Eu agradeço com essa oportunidade e a satisfação é toda minha. Ah, maravilha. Meninos, vamos falar então um pouquinho. Eu queria que vocês se apresentassem, né? Antes de qualquer coisa, eu sou a Grazi Carvalho e vou fazer a mediação aqui desse podcast. Gilson, eu queria que você falasse um pouquinho quem é você, né? Nem todo mundo, a gente já te conhece, é claro, mas tem gente que ainda não sabe quem é você. Então eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Bom, eu sou marido da Luísa, pai do Vitor e da Carol e avô da Catarina, do Raul, do Francisco e do Pedro. Principalmente isso, mas sou engenheiro civil, formei em 1980 na Escola de Engenharia da UFMG e militei todo esse período, desde formado, na engenharia. Sempre tive fazendo trabalhos relativos à área de engenharia. Mais um pouco na área de saneamento, mas também trabalhei com edificações e infraestrutura. Eu, além de engenheiro e profissional do ramo, eu tive a oportunidade de exercer alguns cargos, né? Eu comecei minha vida na Secretaria de Estado da Saúde, parece engraçado, mas assim, é na Secretaria de Saúde que a gente tratava o Programa Estadual de Saneamento Rural. Então fizemos nessa época, nesse período, cerca de 200 abastecimentos de água em pequenas localidades, em vilas, povoados. Foi um período muito rico, de muito aprendizado. Posteriormente, trabalhei, né, fui para a área privada, trabalhei muito na área de projetos de saneamento, principalmente, e posteriormente eu fui, um período, eu estive à frente da Sudecap em Belo Horizonte, como diretor de obras, durante um breve período, mas além desses seus trabalhos, fora da vida profissional remunerada, né? Eu assumi desde sempre muitas atividades em entidades de classe e também no Conselho de Engenharia. No Conselho de Engenharia eu comecei a acompanhar mais de perto desde início da década de 90. E a gente teve a oportunidade eu tive a oportunidade de ser conselheiro regional, fui também diretor do conselho, fui coordenador da Câmara de Engenharia Civil e fui eleito presidente em 2005, por 2 períodos, né? 2005 e fiquei até 2011 à frente do CREA de Minas Gerais. Além disso, né, assim, outros cargos exercidos após a presidência do CREA foram a presidência da FUNASA em Brasília e a diretoria da Copasa aqui em Minas Gerais, uma diretoria de operações norte, onde eu voltei a trabalhar exatamente na região que eu iniciei minha vida profissional, que é o norte de Minas. Sim, eu lembro dessa época que você estava na Copasa. Inclusive, na época eu era presidente da Progel Minas e a gente entrou com uma ação para apoio, né, dos geógrafos da Copasa lá dentro. E a gente contou com o seu apoio, eu lembro disso. E impactou aí a vida de vários profissionais lá dentro. Muito obrigada, né, mais uma vez por aquele momento. E Flávia, queria que você contasse um pouquinho para a gente quem é você e um pouco da sua história aí na engenharia e na liderança feminina, né? Vamos fazer assim, vamos falar igual o Gilson falou, né? Na verdade, eu sou filha de Dona Estela Roxin Bretas, João Miranda Bretas, irmã de Cássio Roxin Bretas e tia do Rafael Macieira Roxin Bretas. Deve ter mais algum nome nesse meio, porque o menino resolveu ter nome de príncipe. E eu sou mãe de pet, né? Eu falo que sou mãe de pet, que eu gosto muito de animais, né? Então
tenho meus animais de estimação, né, gatos e cachorros, além dos passarinhos que eu cuido, né, que eu moro numa região de sítio, então cuido dos passarinhos silvestres, né, soltos. Como profissional, eu tenho formação técnica em processamento de dados e depois fiz o curso de engenharia civil, né, minha formação como engenheira em 2001, graduei na PUC, no Polo do Coração Eucarístico, aqui em Belo Horizonte, e desde então comecei a minha carreira. Antes disso, né, teve outras profissões, né, que eu tenho um histórico como modelo. O que justifica o fit, né, da pessoa? E na vida como modelo, né, eu fiz vários trabalhos, fiz vários cursos de modelo, né, fui coreógrafa de passarela até no Miss Betim, eu que coreografei, né, num período do Miss Betim que acontecia. Então tem esse histórico também, né? E na engenharia tem a história de trabalhar em prefeituras. Então iniciei minha carreira na prefeitura de Betim, né? Fiz estágio lá antes de formar, depois de formada voltei contratada não como engenheira, como auxiliar técnica no setor de geoprocessamento, então tenho também essa experiência nessa área. Depois fui para o sul de Minas, fui trabalhar em Caxambu, pela empresa que eu estava terceirizada na prefeitura para fazer esse serviço no geoprocessamento da prefeitura de Betim. Aí prestar serviço para a prefeitura de Caxambu com essa empresa, né, terceirizada, a gente foi fazer o recadastramento imobiliário para regularização do IPTU do município, que estava todo desregulado, vamos falar assim, né? Atrasado, sem a cidade, o município não sabia, né? A prefeitura não sabia quanto os imóveis que eles tinham, né? Para poder aumentar a arrecadação, no caso, né? Quando você faz esse recadastramento. Então, fiquei um período lá em Caxambu, depois voltei, aí fui trabalhar no escritório dessa empresa em Belo Horizonte. Na época, ela trabalhava só com licitação, estava fazendo o trabalho para a duplicação da Antônio Carlos, né? Então eu participei um período dessa duplicação também. E aí a minha carreira foi sempre assim, né? Conduzida dessa forma, né? Que eu falo que eu sempre tive oportunidades, né? E sempre recebi convites para poder atuar, né? Eu acredito que por um histórico de competência, eu falo mesmo, né? Porque eu sempre pego as coisas para fazer com muito afinco, né? Eu gosto muito de ser responsável naquilo que eu trabalho, né? E aí comecei esse histórico, aí fui para a área do empreendedorismo na engenharia, né? Trabalhar com projetos arquitetônicos. A minha área de atuação maior é regularização de imóveis. Trabalho com inspeção predial, consultoria, laudos técnicos na área. E por aí vai, né? A gente vai aumentando essa carreira, né? Longa, né? Fui analista na prefeitura, analista de aprovação de projetos. Diferente do que hoje são os profissionais contratados como analista, na época eu fui contratada mesmo como engenheira, né? O cargo era de engenheira, atuação como analista, salário da classe, né? Nada do que é hoje, que contrata como analista para poder pagar um salário muito aquém do que deveriam receber os profissionais, né? Então era diferente, no meu caso foi diferente. E desde então eu construí a carreira nessa parte aí de trabalhar com projetos, de trabalhar com execução de obras também, acompanhei muita execução de obras, né, no município de Betim. Fiz aprovações de projetos, faço em qualquer município, né? Porque isso basta você conhecer a legislação do município para poder trabalhar com isso, né? E aí hoje eu ministro palestras, né, nessa área de regularização e mentorias também para estudantes, para profissionais, né, quem queira estar aí aprendendo essa área. E já na questão de voluntária, como voluntariado, né, dentro do sistema, eu comecei como conselheira em 2017, atuei na comissão de ética. Eu fui eleita coordenadora estadual da Comissão de Ética, coordenadora nacional das comissões de ética do sistema. Fundei uma associação em 2020,
que é a FEAG-MG, Associação Feminina de Engenharia, Agronomia e Geociências, na qual estou licenciada no momento, né? Você está como presidente, né? Interina. E é uma longo, né? Currículo vasto aqui, estou percebendo. Mas deixa eu tentar entender um pouquinho o que fez vocês quererem assumir esse desafio de o Gilson no CREA e você na Mútua. Então, Gilson, por que você quis assumir? Por que você quis voltar e assumir o CREA novamente? É uma bela pergunta e uma história longa, né? Mas é importante a gente pensar no seguinte: eu tive essa oportunidade de trabalhar com o nosso sistema desde essa época que eu disse anteriormente, início da década de 90. E o que a gente vê é que o sistema profissional ele é muito importante na nossa vida, né? O profissional de engenharia, ele é o profissional que transforma o conhecimento científico em inovação, em realização, em produtos que são muito importantes para a sociedade. E com isso nós tivemos, eu acho que, a oportunidade de acompanhar todo o sistema, a evolução do sistema nesse período, e vimos como a gente pode contribuir. O CREA ele deu uma belíssima contribuição ao longo dessa história para a sociedade de uma forma geral e para a engenharia e para as profissões todas que estão dentro do sistema. E como que ele faz isso? À medida que, além de regular a profissão, além de simplesmente regular a profissão, nós temos também uma situação de participação nas atividades da sociedade, seja nas atividades do legislativo, do executivo. Nós estamos ali presentes, inclusive no judiciário, né, através das perícias e etc. E isso tudo o Conselho, ele potencializou muitas atividades. O Conselho, então, ele é muito importante, eu entendo. Acho que nós temos que prestar muita atenção, porque já tiveram iniciativas, inclusive, de desregulamentar as profissões. Então, a profissão, ela regulamentada, o profissional que não tem uma profissão regulamentada, ele concorre com a sociedade inteira, porque qualquer um pode executar e fazer aquela atividade, independente de... Mas nas profissões que trazem um determinado risco à sociedade, houve a regulamentação. Então, as engenharias, quer dizer, o Conselho está aí presente na sociedade brasileira desde 1933, né? Então nós estamos fazendo 90 anos já do sistema e com várias evoluções. Eu estive à frente do Conselho por 2 períodos, né? Não pretendia voltar, estava conversando a respeito do Conselho, porque se juntaram todos os ex-presidentes que estão ativos ainda no sistema, e uma série de entidades e de profissionais que são inspetores ou conselheiros, ou ex-inspetores ou ex-conselheiros, e começaram a discutir o estranhamento que estavam tendo em relação a esse último período da atuação do Conselho. O Conselho, no último período, ele adotou uma prática diferente de toda a construção desses 30 anos passados. Porque ele passou a fazer uma fiscalização agressiva, deu prioridade absoluta para essa fiscalização e, ao mesmo tempo, ele não participou mais, não abriu mais frentes de participação nos diversos passos institucionais. Então, essas questões foram que chamaram a atenção e nós resolvemos fazer um debate a respeito. E nessa discussão, com vários participantes, tínhamos ali cerca de 7 pré-candidatos, entre os 3 ex-presidentes, e
pessoal me escolheu para representar esse movimento. Escolheu entendendo que eu teria, nesse momento, reuniria as condições melhores para disputar as eleições e para trazer de novo esses conceitos que foram vividos durante todo esse tempo. Então, hoje você vem representando um grupo que identificou em você ser a melhor pessoa para poder trazer um novo projeto. Que é um projeto que, além de recuperar algumas diretrizes básicas que sempre orientaram o Conselho e que foram rasgadas nos últimos tempos, as propostas de inovação, o que a gente precisa de trazer de novidade, exatamente por causa da experiência de gestão e que a capacidade de ajuntar a gente em torno de determinados objetivos. Então, essa foi o entendimento do grupo, né? E eu, como soldado, estou aqui de novo, pronto para... E por isso você voltou, né? Te deram esse desafio aí. E você, Flávia, por que você decidiu se juntar a esse projeto e assumir a Mútua, né? Propor ali a sua candidatura à Mútua? Eu vou começar pelo meu slogan, renovar para transformar. Então, de acordo com o que eu acredito, né, tudo que eu pego para fazer, eu acho que tudo dá para ser transformado para melhor. A gente pega o que está bom e transforma para melhor. Então, dentro disso, entre pesquisas que a gente tem feito, do conhecimento que a gente já tem relacionado à Mútua, 80% dos profissionais nem sabem que ela existe. Os que sabem, não sabem para que serve. E os que estão associados não sabem o porquê que associaram. A grande maioria é isso que a gente escuta, né? Então, quando eu converso com os profissionais e falo da Mútua, é até difícil deles entenderem o nome, né? Então, aí a gente tem que falar, porque como a gente hoje escuta muito multa, eu falo, não, é multuar. Não estamos aqui para multar, pelo contrário, estamos aqui para beneficiá-los. Então, a proposta é ampliar essa questão do conhecimento do que é a Mútua, o que a Caixa de Assistência dos Profissionais traz para a gente. Então, eu vejo que eu posso sim ajudar para que isso seja alcançado, né? Tanto que uma das propostas é ampliar o número de profissionais associados. E aí, porque a Mútua ela pode fazer muito através de parcerias, através de convênios, para que os profissionais consigam aí acessar os benefícios, acessar o dinheiro que está lá disponível, né? Para quem não sabe, a Mútua ela foi instituída pela Lei 6.496 de 1977, então ela já está aí há mais de 40 anos. E a arrecadação dela, a arrecadação bruta, ela vem, né, tanto do valor da anuidade quanto de 20% do valor das ARTs que são recolhidas no Estado. Então esse dinheiro fica lá, né, de benefício para os profissionais. E eu quero fazer com que isso chegue com mais eficácia, com mais agilidade, né, e que realmente o profissional consiga acessar esses benefícios. Então, basicamente, resumidamente, o porquê que eu estou aqui como candidata à diretora-geral da Mútua. Maravilha. E assim, para a gente poder ir para a última pergunta, e aí assim, eu vou trazer aqui um tema que é muito amplo, mas eu vou pedir vocês para serem assim bem concisos e diretos. A gente está passando por um momento de várias inovações na engenharia, a tecnologia está chegando, a gente está vendo muito investimento a nível federal também, com o novo PAC, vai ser mais de R$1 trilhão em todo o Brasil, quase 172 bilhões só em Minas Gerais, com investimento nas mais diversas áreas. Eu queria que vocês falassem assim, como que vocês enxergam o papel estratégico do CREA e da Mútua no processo de valorização do profissional e na geração de demanda de consultoria para esses profissionais? Bem, nós teremos esses valores bastante expressivos para tratar agora, mas nós temos um problema anterior, que independente do PAC, ele já estava presente. Nós temos um problema hoje de formação profissional que afeta muito esse mercado da engenharia. Nós temos uma quantidade de profissionais formados que não se inseriram no mercado de trabalho, não conseguiram se inserir,
E, ao mesmo tempo, nós temos a indústria, as empresas reclamando a falta de profissionais qualificados para poder ampliar suas plantas, para desenvolver suas atividades, assumir novos contratos, aumentar a produção. Isso é um problema sério. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente assiste esse paradoxo, nós temos também o problema da evasão escolar. Os cursos de engenharia estão tendo uma evasão acima de 70%, se considerarmos as escolas privadas e as públicas. As escolas privadas não estão conseguindo formar a primeira turma para iniciar um curso. A escola de engenharia da UFMG teve uma evasão também expressiva em 2022, que ultrapassou 40% na engenharia. Então, nós temos agora um processo que a gente precisa de pensar como fazer para suprir o mercado com profissionais adequados, profissionais qualificados para poder atender a demanda do mercado. Nós temos possibilidades de auxiliar muito, porque o CREA ele é formado de entidades de classe e instituições de ensino. As instituições de ensino, elas precisam de forma organizada, e a gente aí vai trazer também um órgão consultivo que foi afastado na última gestão, que é o Colégio de Empresas, a reunião das principais cadeias produtivas do Estado, representado pelos sindicatos patronais, pelas grandes empresas. A gente vai trazer e novamente integrar essas duas pontas, a da formação e da execução dos trabalhos e da produção. O que nós podemos entender é o seguinte, que a gente consegue, com uma ação coordenada, primeiro, rapidamente trazer os profissionais que estão fora do mercado de trabalho. Já tem a formação, estão prontos, não prontos totalmente não, mas a gente trabalhar para conseguir pôr esses profissionais em condições de atender o mercado. Então, vamos investir muito nessa articulação dessas duas pontas e investir recursos financeiros para fazer esses cursos de formação. Além disso, nós vamos ter de debater também a entrada de novos estudantes, novos futuros profissionais. Então, para isso, nós vamos começar a trabalhar também com as escolas de segundo grau. Começar a mostrar nas escolas de segundo grau a beleza da engenharia, a beleza da agronomia, das geociências, tudo que pode ser feito, como é que o profissional, que é o profissional que transforma esse conhecimento em produto, né? Isso aí nós com certeza vamos ter de fazer no momento que a gente tem todo esse investimento do PAC. E aí é um momento que a gente tem que trabalhar, inclusive, pensando em outros aspectos que não são os tradicionais, né? Hoje nós estamos discutindo uma transição de matriz energética, né? Então precisa de gente que trabalhe, que conheça a possibilidade de extrair energia de outras matrizes renováveis, que é o negócio do momento. O Brasil ele é uma potência em energia renovável, então nós vamos poder, com certeza, com esse trabalho, mostrar que essa turma pode estar aí contribuindo rapidamente. Nós temos de pensar na questão das cidades inteligentes, transformar as nossas cidades em cidades do futuro, né? Nós não podemos mais conviver com essa pobreza, essa dificuldade, pouca mobilidade, habitação inadequada, conectividade. Nós estamos aí com uma série de questões que nós estamos bastante atrasados. E o Conselho pode efetivamente trazer essa discussão, né? Levar para os municípios de Minas Gerais esse debate, fazer programas com que consiga trazer todo
o poder legislativo, executivo dos municípios a se integrar com a sociedade, com as organizações da sociedade e começar a pensar a cidade de uma maneira diferente. E outras questões que com certeza vão ser necessárias de serem discutidas. Nós precisamos de pensar muito que o país ele precisa de, aliás não é o país, né? O mundo precisa de entender que a distribuição de renda, o equilíbrio entre as pessoas também é um ponto fundamental. E muita coisa pode ser produzida para propiciar isso a partir do conhecimento da engenharia, né? Então o CREA com certeza não vai ser só um órgão de fiscalização. Na nossa gestão nós vamos ter um CREA bastante atuante e vamos com certeza voltar a ter um CREA que os profissionais possam se orgulhar dele. Proposta inovadora, gostei. E você, Flávia, como que a Mútua pode contribuir nesse processo? A Mútua pode contribuir muito. O que a maioria das pessoas não sabem, os profissionais não sabem, é que através de convênios e parcerias com órgãos públicos e privados, entidades de classe, instituições de ensino, a Mútua ela pode promover a capacitação aos profissionais através dessas parcerias, onde os profissionais eles consigam acessar os benefícios da Mútua para poder ter capacitação tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Então está dentro das nossas propostas para que isso aconteça, né? E aí trabalhando junto com o CREA, junto com as propostas que estão aí, para que a gente realmente consiga qualificar melhor esse profissional, para que a gente consiga fazer o acolhimento deste profissional que está fora do mercado, que quer voltar, ou que quer ampliar seu conhecimento, ou que quer melhorar o empreendedorismo para trabalhar com gestão pública. E aí a gente tem nas nossas propostas, para que isso aconteça, a Mútua Nacional, ela criou o programa Profissional Empreendedor. E eu quero trazer para Minas esse programa, que a gente faz o trabalho junto pode ser ao SEBRAE, pode ser a outras entidades que promovam essa questão da capacitação para empreendedorismo, para entender a questão da política pública, da gestão, né, da gestão empresarial. E eu também tenho uma proposta, claro, para as mulheres, que chama Mútua Delas, para que as mulheres realmente possam mostrar o seu potencial dentro da questão empresarial e consigam aí não ficar dependendo de emprego fixo para poder sobreviver, para poder cuidar da sua família. E através desses projetos que a gente tem, tanto Mútua junto com o CREA Minas, a gente consegue capacitar os nossos profissionais para que eles tenham uma qualidade de vida melhor e consigam realmente se realizar na profissão pela qual eles estudaram e estão aí no mercado para poder criar sua família, né, e crescer, na verdade, né, como profissional, que é o que a gente quer. E a Mútua ainda, ela já tem ferramentas para isso, né? Nós temos benefícios reembolsáveis para fazer financiamento do seu novo escritório, dos equipamentos, de veículos. Curso superior, né? Então tudo isso, né? Porque a Mútua, porque como a gente está falando muito resumidamente, a Mútua tem, né, vários benefícios, que é o que eu já falei, né, anteriormente, para fazer chegar os benefícios que já existem. Então, eu estou trazendo da proposta que a gente pode, né, com as propostas novas, linkar o que já existe dos benefícios, que já estão disponibilizados e através dessas propostas para que eles consigam alcançar com maior agilidade e maior eficácia, né, e realmente chegar ao dinheiro. Com certeza. E para a gente poder ter uma sociedade que funcione realmente, né, não tem como fazer isso sem ter os profissionais da engenharia, agronomia e geociências. Na hora que você vai olhar a questão das políticas públicas, 70% das políticas públicas envolvem diretamente esses profissionais. Então a gente precisa realmente de um CREA inovador, um CREA humano, né, e um CREA que seja eficiente na proposição e nesse posicionamento na sociedade, né, trazendo a engenharia para o seu papel
atual. E nesse sentido, assim, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui e vou encerrando o nosso podcast CREA, o podcast da Engenharia, Agronomia e Geociências, e a gente se encontra no próximo episódio. Obrigada. Obrigada.